Boa noite, eu sou Marcos David e essas são as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. E hoje, uma matéria que eu particularmente não gostaria de fazer, mas nosso compromisso é com a verdade e com o jornalismo, um jornalismo que mostra e vai mostrar para você os acontecimentos dos últimos dias, das últimas horas da Venezuela, um país que mergulhado em várias tragédias, mas no dia 24 de junho de 2026, mais precisamente às 18h52 da noite, 8 minutos antes da bola rolar na Copa do Mundo, onde jogavam Brasil e Escócia, sobreveio sobre a Venezuela um grande terremoto. Aliás, não somente um, mas 2 tremores ao mesmo tempo, que arrasaram completamente parte do país. Estamos aqui para mostrar alguns momentos de pânico, desespero e horror que os venezuelanos passaram naquele dia, naquela noite. Enquanto a Copa do Mundo acontecia naquela noite, na mesma noite, no início da noite, acontecia uma grande tragédia que abalou totalmente o país e abalou o mundo, pois viu aquela tragédia através dos celulares, das câmeras dos celulares. Nós vamos mostrar agora momentos de terror, momentos de horror. Se você não aguentar, não assista, pois nós, por respeito aos que vão assistir e também por respeito às vítimas, não mostraremos as imagens de corpos e nem cadáveres que foram filmadas para o mundo inteiro, mas em respeito e também cumprir uma regulamentação do YouTube e também das redes sociais, não mostraremos essas imagens fortes, mas mostraremos algumas imagens do momento do terremoto, um momento terrível para os venezuelanos. E tudo começa com o jogo do Brasil na Copa do Mundo. E o enigma começa porque logo após o início do jogo, bem no princípio do jogo, a Venezuela sacudia para a morte de muitas pessoas, para a tragédia que se anunciava. Ronaldinho Gaúcho cumprimenta cada um dos jogadores da seleção brasileira que entravam nos Estados Unidos para mais um jogo da Copa. Enquanto o Brasil entrava alegre e o povo ali no estádio com alegria, a Venezuela experimentava o horror, o terror, a morte, a destruição com um grande terremoto que abalou os alicerces do país venezuelano. Copa e Brasil, terror na Venezuela, tudo isso ao mesmo tempo. Um momento decisivo para 7 pessoas. Quarta-feira, terremoto atinge a cidade de La Guaira, na Venezuela, e outras cidades. Em um prédio, pessoas saem desesperadamente, vendo que o prédio está ruindo, as paredes estão rachando e o prédio vai desabar a qualquer momento. Um último morador sai do prédio quando vê a parede desabar próximo a ele.
olhando a poeira, parece que ele não conseguiu escapar, mas ele conseguiu escapar da morte. Veja novamente quando os moradores abandonam o prédio desesperadamente. Assim que essas 4 pessoas saem pelo lado esquerdo, o prédio começa a rachar. As paredes começam a rachar e a ruir. O prédio está caindo em pedaços e 2 pessoas ainda conseguem escapar pela escada. Uma última pessoa consegue ainda sair e escapar com vida daquele desmoronamento causado por esse terrível terremoto. Marcos David para o plantão de notícias PDNC. Olha, você pode ver as imagens aí de um apartamento na Venezuela, onde o morador estava assistindo o jogo do Brasil, quando de repente tudo começou a tremer, As imagens são impressionantes, olha aí, coisas caindo e o morador ali bastante assustado. Quer dizer, ali a TV mostra um jogo aí da Copa. Talvez fosse do Brasil, mas pela imagem, talvez seja ainda outro jogo antes do jogo do Brasil. Perdão, mas veja bem que, olha, as coisas caindo, muita coisa caindo. É algo impressionante essas imagens desse terrível terremoto que abalou a Venezuela. Você pode acompanhar aí, depois do tremor de 7,5 na escala Richter, aonde arrasou várias cidades da Venezuela, inclusive a capital, Caracas. Olha ali, uma mulher ali entre os escombros desse prédio. Segundo ali o rapaz que está filmando, ele disse que ela está viva. Ela está viva aí na tomada da parte ali da cidade ali, próximo da praia. Realmente muita destruição ali, em Lagoaíra, aí é perto ali do mar, Lagoaíra. Você pode observar ali um prédio totalmente destruído, vários prédios destruídos ali em Lagoaíra, e uma mulher ali nos escombros deste prédio, do que restou deste prédio ali em Lagoaíra. Imagens impressionantes. Você pode ver Lagoaíra que fica no litoral. Olha as imagens impressionantes, prédios totalmente destruídos e prédios ainda de pé, mas que estão deteriorados e estão muito destruídos, mesmo estando de pé. Olha aí o carro passando e vendo, colocando as imagens, prédios totalmente destruídos. Um terremoto de 7,5 na escala Richter. É um terremoto muito forte, é um terremoto devastador. Você pode observar aí na Venezuela nesse momento. Marcos David para plantão PDNC. Você pode ver aí as imagens lá de Caracas, na Venezuela, capital. Muitas pessoas na rua, muitas pessoas ali ligando, procurando saber sobre os seus parentes, porque realmente foi um terremoto de 7,5 na escala Richter. Um terremoto muito forte, realmente derrubou muitos prédios. São 164 até agora pessoas mortas e várias pessoas desaparecidas neste terremoto desta quarta-feira
ali na Venezuela, a parte costeira da Venezuela. Realmente as autoridades e institutos sismológicos dizem que começou no mar, ali no litoral da Venezuela, esse grande terremoto vindo para a terra. Então você pode observar aí muitas pessoas ainda assustadas, aterrorizadas ali na rua, muita gente na rua. Olha, uma criança, realmente impressionante as imagens agora na Venezuela. Marcos David para PDM. Você pode ver aí 2 grandes prédios vindo abaixo, realmente condenados depois do terremoto, desse grande terremoto que destruiu várias cidades da Venezuela. Olha ali os escombros de um prédio, ali as pessoas ainda procurando, pessoas soterradas nos escombros. E o rapaz achou ali, veja bem, tem pessoas ali, hein? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Bueno, hay 3 personas. Mano, ahí está una señora. ¿Y aquí adentro hay una señora? Sí, mano, aquí está una señora. Señora, hable para que la escuchen. Señora. Señora, hable. Señora. Ahí está, mano, allá. Hay 2. Están vivos, mano, están vivos. E aí atrás. Olha aí, você pode ver, ouvir que ele disse que tem pessoas vivas ali naqueles escombros, ali embaixo, aonde você vê totalmente destruída pelo terremoto nesse prédio aí. Aí Lago Aira, ali no litoral da Venezuela, onde os estragos, a destruição foi muito maior. Você pode observar aí imagens impressionantes do terremoto da Venezuela, agora que foi na quarta-feira, o dia mais triste do país. Você pode observar aí o momento do terremoto ali no aeroporto. O aeroporto de Caracas. Você pode observar a movimentação, as pessoas correndo, as pessoas assustadas, aterrorizadas neste terremoto, que foi um terremoto muito grande, muito forte, que atingiu a Venezuela, não somente a capital, mas outras cidades venezuelanas que estavam aterrorizadas com este tremor de terra 7,5, realmente muito forte na Venezuela. Não importa aonde você esteja, a morte sempre vem. A morte sempre chega. E foi isso que aconteceu com a grande atriz e apresentadora e modelo Yordelis Delgado. Ela estava em sua casa em La Guaira, às margens do oceano, quando começou o terremoto. O prédio em que a atriz e a sua família estava desmoronou imediatamente. Seu pai e sua irmã foram resgatados com vida, mas Yordelis Delgado e sua mãe não tiveram a sorte de sobreviverem e morreram no desmoronamento do prédio. Realmente uma grande fatalidade e uma tristeza para o mundo artístico venezuelano, que perde essa que foi uma das grandes atrizes desde a sua infância, quando participava de grandes séries venezuelanas na década de 90. Yordelis Delgado tinha 43 anos. Realmente
uma perda lastimável para o mundo artístico venezuelano. Morre no desmoronamento causado pelo terremoto do dia 24 de junho a atriz Yordelis Delgado, uma das maiores atrizes venezuelanas, apresentadora, modelo e atriz. Yordelis Delgado estava com sua família no sua casa em La Guaira, às margens do oceano, quando o terremoto colapsou a sua casa e veio abaixo, matando a atriz. Apenas sua irmã e seu pai foram resgatados com vida. Delgado e sua mãe morreram nos desmoronamentos do edifício. Notícia triste para o mundo artístico venezuelano. O segundo terremoto foi o mais devastador. Pode observar à sua direita quando o prédio cai totalmente. Pelo que se vê, ninguém escapou daquele prédio. Veja novamente o momento do tremor e a queda total do prédio. Olha o nosso hotel. Acabamos de sofrer um terremoto. Aqui. Caracas. Na hora do jogo do Brasil. Terremoto. Soou o alarme em menos de 20 segundos do terremoto apitou. Graças a Deus a gente estava assistindo graças a Deus a gente estava assistindo o jogo no térreo da lanchonete, porque se a gente estivesse no quarto teria sido trágico, porque olha o nosso hotel, né? Marriott, Venezuela, Caracas. Trágico, tem bastante gente machucada. Ok. Machucada. Nosso hotel está aqui. Só o piloto está lá dentro. A gente não tem notícia dele, ele estava no quarto no momento. A gente não tem notícia de terremoto. Acabou de ter um terremoto bem forte. Eu caí na piscina, acabei caindo, machuquei o cotovelo. Todo mundo aqui, a minha tripulação está aqui, o comandante tinha uma comissária, ela se machucou um pouco, a chefe de cabine verde, o comissário, só o piloto que a gente não tem notícia, espero que ele esteja bem. Tem um rapaz ali bem machucado. Uma imagem impressionante. Uma família estava na sua casa, louvando a Deus, cantando, quando começou a tremer a terra. Então, o pai de família, o marido, buscou, chamou a esposa e chamou a filha, e os três se abraçaram e oraram a Deus. E no momento em que eles estavam orando, aconteceu algo sobrenatural. Eles não foram atingidos pelos terremotos. Vamos ver esse momento. Padre Todopoderoso, toma control sobre esto, Señor, porque tú eres el dueño del cielo y la tierra. Tu voluntad sea perfecta y agradable. Niños, vengan acá, niños. Niño, venga. Começou orando, já chamou as crianças. A esposa está angustiada, e é normal, imagina. Olha o que ele vai fazer. Padre Todopoderoso, glorifícate, Señor. Padre, tú, el dueño de la tierra y del cielo, Dios amado.
Confiamos en ti que tú todo lo puedes, amado Dios, Santísimo Creador. Abraçou a família, olha isso. Tememos de ti, Padre Dios, porque tú eres el que todo lo puede y todo lo sabe, Padre Dios. Solo tú sabes por qué pasan estas cosas, amado Dios. Todavía sigue temblando. Oremos en esta hora. Estamos en Venezuela. Oren por esta nación. Sigue temblando, Dios amado. La gloria y la honra sea para ti. Danos la fuerza, Señor. Si es el momento de tu venida, mi Señor Jesucristo, danos la fuerza para seguir, Señor amado, tu voluntad. Porque tu voluntad es perfecta, buena y agradable. Aquí estamos aquí con nuestros hijos, amado Dios. Ten misericordia de esta nación, ten misericordia, Dios amado, de cada uno de nosotros para ir delante de ti, Padre Dios, para pedirte perdón, Padre Dios, porque tú todo lo puedes, Señor. Ya se está calmando. En el estado Aragua, Maracay, esto. Santo Dios Todopoderoso, el poder de Dios es grande. Mas colocou Deus na Todavía frente. tembló muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte. Voy a llamar a mi madre, hermano. Sí, yo también voy a Deus tem piedade. Vamos a cortar el aire porque vamos a comunicarnos con nuestra familia. Que Dios le bendiga. Entren en oración. Esto queda demostrado que tenemos que buscar de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que buscar de Él. Porque su misericordia es grande, pero no sabemos hasta qué momento se termina la misericordia. A revista The Economist dos Estados Unidos elaborou a sua capa para o ano de 2026. E nesta capa há coisas enigmáticas, há coisas assustadoras, momentos em que o mundo passaria por coisas terríveis e também por coisas que aconteceriam na política, no esporte, na saúde e em várias outras coisas, na ecologia, a guerra. E dentre essas coisas estava duas ilustrações que chamaram a atenção. 2 taças de vinho sendo derramadas. 2 taças de vinho sendo digeridas por alguém que estava na Copa do Mundo. E essas taças de vinho, por incrível que pareça, simbolizam a seleção da Venezuela, que é chamada de vinho tinto, por causa da cor da camisa, que é uma cor de vinho. Seria, então, já tudo planejado? A revista The Economist planejou ou colocou isso de propósito, as 2 taças de vinho sendo derramadas, simbolizando o terror e o horror dos terremotos na Venezuela. Isso será que era a conspiração? O mais impressionante deste calendário da revista Economist são as 2 taças de vinho que simbolizam o terremoto na Venezuela. Será algo programado? Será algo que estava na Matrix? Teorias da conspiração a todo momento. Dentre vários acontecimentos que você pode ver aí, desde janeiro, chegando com a Copa do Mundo e os terremotos na Venezuela. Do lado esquerdo, você vê bem na ponta uma taça de vinho sendo derramada e parece uns riscos que demonstram ser algo tremendo. Duas taças de vinho, 2 terremotos ao mesmo tempo. E a Copa do Mundo
no destaque um jogador de camisa vermelha. Muitos estão dizendo que é Cristiano Ronaldo, o grande astro do time da seleção portuguesa. E segundo a Economist, será o possível campeão do mundo, a seleção portuguesa. Será? Conspiração ou não? O certo, o inacreditável é que este terremoto abalou os alicerces de um país já castigado por ditaduras, já castigado por crises e mais crises econômicas. Um país que também, às vezes, pratica coisas ilícitas. Não somente o tráfico de drogas sendo apoiado por um governo corrupto, por uma ditadura assassina que maltrata os seus cidadãos. Este momento é um momento difícil, é um momento em que a América do Sul deve parar e refletir no que está acontecendo na Venezuela, no que pode acontecer. Os Estados Unidos, através do secretário Marco Rubio, está com uma determinação e planeja, está colocando os Estados Unidos para administrar extraoficial a Venezuela. Isso significa que o atual governo, que tem aí a vice-presidente da Venezuela como a governanta do país, que na verdade não governa coisa nenhuma, porque a Venezuela está um caos e parece que realmente, pelo que está acontecendo lá, não há governo, não há nada. O país está à deriva. Aliás, como sempre esteve quando Nicolás Maduro era o presidente. E também no Instagram, nas nossas redes sociais. É um cúmulo, é um horror você está na Venezuela nesse momento. Ao invés das equipes de reportagens, que um governo comunista, desse sistema comunista, dessa desgraça, esse câncer que é estes governos bolivarianos, comunistas para a humanidade, uma desgraça só. E esses desgraçados lá que estão no poder, deixados pelo Donald Trump, eu não sei por que esse cara deixou a continuação desse governo do diabo lá, diabólico lá na Venezuela. Agora não querem deixar as equipes levarem os mantimentos. Aquele homem lá que é secretário dessa presidente da Venezuela, aquele satanista, também está falando que é preciso preencher ali uma série de protocolos para que eles possam aceitar as doações. Isso é um absurdo, isso é um cúmulo do absurdo.
As pessoas lá estão... Tem pessoas que estão vivas, mas que estão debaixo dos escombros dos prédios. Os prédios foram todos abaixo. Tem cidades lá que caiu tudo, que tudo foi destruído, cidades totalmente destruídas. A Venezuela é um caos agora. A Venezuela me parece que não tem, apesar de ter essa merda como presidenta lá, presidente, essa mulher, a Venezuela não tem mais coisa nenhuma, não tem governo, aquilo ali não é governo, aquilo é uma desgraça, menos governo. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando porque eu estou defendendo a Venezuela, desesperadora, o que está acontecendo lá. Vocês não